Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias. Me diga uma coisa: homem pode casar para manter uma união homoafetiva com outro homem? Mulher pode casar com outra mulher? Claro que pode. Isso está assegurado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil desde 2011. Em 2011, o Supremo, atendendo a uma petição, regulamentou a união homoafetiva, real, o casamento real entre pessoas do mesmo sexo. E em 2013 expediu uma ordem que todos os cartórios cumprissem o registro dessa união homoafetiva. Entretanto, passado esse tempo, lá vem as figuras da treva, lá vem as figuras lá debaixo do esgoto, do baixo clero. Havia um tal de pastor Eurico, deputado pernambucano pelo PL, ora, sempre o PL, este partido liberal, este partido que hoje é um antro de corrupção, o Centrão, este partido oportunista por excelência. Havia o pastor Eurico e uma figura folclórica, um outro deputado chamado Sargento Isidório, lá da Bahia. Todas duas figuras eleitas por voto do lumpenproletariado, das camadas mais baixas de consciência política do país. Mas elas representam um segmento da população, tem que ser ouvidas, tem que ser representante, tem seu direito. Não é verdade? São estúpidos, são burros, são atrasados, são ignorantes, mas nós temos que conviver com eles na sociedade. E eles têm voz. E aí, baseado nisto, o pastor Eurico apresenta na Câmara, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, um projeto de lei proibindo a união homoafetiva entre homem e homem, mulher e mulher, entre homem e trans. Ele proíbe tudo. Ele quer um retrocesso total. E a comissão vai se reunir para votar. Ia votar nessa terça-feira passada, suspenderam, marcaram para outro dia. Isso só pode provocar nosso repúdio. A gente não pode aceitar um tipo de coisa dessa. Uma lei, um novo projeto de lei que proíbe o casamento, segundo a notícia aqui, eu estou usando o Poder 360, mas essa notícia está em todos os jornais, em todas as mídias de comunicação, proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E de onde é que vem esse pastor Eurico? O que é que ele vem a dizer? Ele vem a dizer que o casamento só pode ser entre pessoas de sexo oposto, entre homem e mulher. Só isso é o casamento. Que o casamento tem como ponto de partida a família e finalidade a procriação. Peraí. Ele diz claramente, olha, ele diz aqui: nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. Isso é o que ele quer colocar no projeto. Representa uma realidade objetiva e atemporal que tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo. O pastor Isidório, lá o sargento Isidório, já fala a mesma coisa. Homem com homem não dá filho. Mulher com mulher não dá filho. Portanto, isso não é casamento. Se está gostando, deixe seu like, comente, provoque o engajamento do vídeo. E não se esqueça de enviar seu Pix. Está aí embaixo o Pix, bem-vindo@uol.com.br. Mas continuando, minhas amigas e meus amigos, eles falam em casamento que tem por finalidade a procriação. Aí eu pergunto, um casal hétero, uma união afetiva hétero, cuja mulher não pode ter filho ou o marido não pode ter filho, deixa de ser casamento? Um casal que passa a vida sem ter filhos? É família porque não pôde procriar? E como é que fica isto? Ou casais atuais, modernos, que dizem, não, a gente quer casar, mas não quer ter filhos. Então esse casamento teria que ser anulado? De onde é que vem essa ideia do casamento baseado na procriação? Isso é milenar. Isso vem lá de Abraão. Isso vem da estrutura patriarcal, rural, agrária da época. Onde a mulher perde o valor naquela estrutura. Porque quanto mais filhos homens tivesse o agricultor, o chefe da terra, mais braços ele teria para produzir, para enriquecer. Um agricultor que tivesse 20 filhos homens, ele teria 40 braços na lavoura. Era um belo investimento agrário, na produção, na economia. Por isso, quando nascia filha mulher, era rejeitada, como até a princípio do século XX ainda. A minha avó árabe, quando nascia uma filha mulher, queria matar a filha mulher, a gente tinha que segurar, o pessoal da época tinha que segurá-la, queria afogar a criança na caixa d'água. É verdade. Imigrante atrasado. Porque filha mulher não dá não cria, não trabalha, não produz, só dá prejuízo. Por quê? Porque a procriação, 16 filhos, 17 filhos, para trabalhar nas terras, para sustentar a família. O mundo hoje é outro, é um mundo urbano. É um mundo que não necessita de braços em quantidade para a sustentação de uma família.
Mas eles batem na tecla, para procriação. Casamento é para procriação. Não. Casamento é um ato de amor, de união entre as pessoas. Sejam elas do mesmo sexo ou de sexo oposto. Sejam elas de qualquer forma. Como diz a música, qualquer maneira de amor vale a pena. Pelo amor de Deus. De onde é que tiraram isso? Da Idade Média, da Idade Antiga, da Antiguidade. São as trevas tentando voltar. São as trevas tentando avançar sobre o processo de cidadania e de democracia. O Supremo garantiu a união homoafetiva. Faz parte da nossa cidadania. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. O casamento, o que é o casamento em si? O casamento real? É um contrato social, é apenas um contrato social, onde duas pessoas assinam um documento de que vão viver juntas, ou por total comunhão de bens, ou comunhão parcial de bens, ou nenhuma comunhão de bens. Tem, sobretudo, visa a propriedade privada. Visa os bens adquiridos durante a união afetiva que durou aquele casamento. E visa os bens adquiridos após o término do casamento. Um cidadão que se casa com outro, que se junta com outro, vive 30 anos. Eu conheço vários gays que moram juntos há 30 anos. Numa relação mais duradoura do que muitas relações heteros. Haja à vista, por exemplo, as relações heterossexuais do ex-presidente Bolsonaro. 3 casamentos. Procriou, casou e não teve relação porcaria nenhuma. É tudo baseado em falsidade. 3 casamentos e se deixar ele parte pro quarto. É só ele perder o poder que a Michelle dá um chute no bumbum dele. Aliás, ele já vem perdendo esse poder e a Michelle já está andando sozinha. Mas esse é um outro assunto, não vamos desviar. Mas a questão é a comunhão de bens. São os bens. Depois de 30 anos de casado, o cidadão não tem direito? Durante aqueles 30 anos, os 2 companheiros ou as 2 companheiras compraram apartamento, compraram carro, compraram terras, títulos do tesouro, dinheiro em caixa. E o cidadão morre e vem a família do primeiro cidadão e leva tudo, como herdeira. E aquele cidadão que passou 30 anos ao lado do falecido não tem direito a nada. Não tem um contrato social. Não tem direito a uma pensão previdenciária após a morte do companheiro. É só homem e mulher visando procriação. Está completamente equivocado. É o atraso. É o inferno do atraso. Querem realmente transformar o Brasil no evangelistão. Então eu espero sensatamente que o Congresso Nacional não aprove esse projeto de lei. Porque esse projeto de lei é o que tem de mais atrasado, que vem das sombras, vem das trevas, vem do esgoto, do que há de pior na sociedade brasileira em termos de democracia e cidadania. Então, minhas amigas e meus amigos, a gente tem que estar atento para não perdermos os direitos de cidadania adquiridos ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos. É uma luta antiga. É uma grande luta. Eu conheço um companheirinho que viveu 10 anos com um companheiro. 10 anos de amor, 10 anos juntos os dois. Tinham discos em comuns. Eu me lembro disso. Eu participei do processo. Tinha uma coleção de discos de Maria Bethânia. Tinham quadros adquiridos, pinturas durante o tempo todo. Para não falar de outros bens, apartamentos e coisas assim. Quando um cônjuge morreu, cônjuge, como diz o Moro, quando um cônjuge morreu, a família do morto veio e levou os discos, a coleção de Bethânia que pertencia aos dois, levou os livros, levou a biblioteca, levou os quadros, levou tudo. E o outro não pôde falar nada, não pôde fazer nada, porque não tinha direito legal nenhum. Os herdeiros eram os familiares. Não. Temos que garantir esse direito que já foi assegurado em 2011. O resto é atraso. O resto é criar problema. O resto é jogar o Brasil no atraso, no retrocesso. E nós temos que estar atentos para isso. Mas esta gente, o pastor Eurico, o sargento Isidório, esses segmentos nacionais atrasados, só estão vindo à luz e só estão reagindo aqui nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, em todo lugar, porque a gente está levantando as pedras. Os vermes que estão embaixo das pedras, no escuro, na sombra, eles saem à luz. Porque nós avançamos na luta. Nós conseguimos diversos direitos, diversos avanços socializantes, cidadãos nas sociedades modernas, contemporâneas. E essa gente vai reagir de alguma forma. Não pode ser, é um absurdo, a gente não pode casar homem com homem, aí meu filho tem que visitar um garoto que... Qual é o seu pai? Esse, tem 2 pais? É um retrocesso que parte também da base.
da base que elegeu esse tipo de gente. Faz parte do processo democrático. Segmentos contrários. Mas lembrar que esses segmentos só acontecem porque quando a gente caminha, a gente vai levantando pedras e vai trazendo à luz vermes, germes, bactérias, vírus que estavam embaixo das pedras. Que é o que acontece com esse retrocesso. Vocês gostaram deste vídeo? Se gostaram, deem like, comentem, vamos engajar, vamos botar o algoritmo trabalhando a nosso favor, a favor dos canais alternativos. O algoritmo é burro, ele não faz ideia se quem está assistindo é de direita ou de esquerda, ele quer saber a quantidade de vídeos que foram emanados, que o assunto interessa, ele aí distribui. E mandem Pix para sustentar o nosso canal. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@robool.com.br. No mais, minhas amigas e meus amigos, continuemos na nossa luta, continuemos na nossa caminhada por um mundo melhor, por um mundo contemporâneo, com novos valores, com um novo mundo, e não com retrocessos milenares, baseados apenas em fanatismo religioso, numa visão estreita de mundo. Não. O Estado brasileiro é laico e o direito de cidadania tem que ser exercido por todos, e isso é assegurado na Constituição brasileira. Estamos juntos nessa luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.